Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a todos, né? Nesse dia maravilhoso em que nós nos reunimos hoje mais uma vez, né? Está sendo já o segundo dia na semana onde nós estamos aqui nos reunindo, né? Porque o primeiro dia da semana é domingo, né, irmão? Vocês sabem, né? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude cada um dos irmãos, fortalecendo cada um de vocês, ajudando cada um de vocês a cada dia crescer mais um pouco, amadurecer mais um pouco, né? Isso é muito importante. O cristão, ele nunca pode parar de crescer, e só quem pode nos dar o crescimento é Deus, né? Deus é que pode nos dar esse crescimento perfeito, né? Sem ser um crescimento forçado, né? Tudo no tempo dele mesmo, na hora dele mesmo, ele vai operando em nossas vidas e ele vai nos colocando da maneira que ele quer, porque um cristão tem que deixar que a vontade de Deus prevaleça sobre sua vida, né? Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, agora não é mais nós, é Cristo que tem que viver através desta vida aqui, né? Então nós precisamos saber disto. E aí, quando Cristo está aqui em nossa alma, em nosso coração, isso será automático. O profeta desta era disse que não precisa forçar, não vai ser nada forçado. Você vai realmente produzir aquilo que está em você, a vida que está em você, você irá produzir. Amém? Porque Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Ele é amor. O homem ama, mas o homem não é amor. Mas ele é amor. E ele diz em sua palavra, que nós seríamos conhecidos por esse mesmo amor que estaria em nossas vidas. E as pessoas iriam reconhecer esse amor quando nós estivéssemos amando-nos uns aos outros. Então a igreja do Senhor, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o Deus vivo na igreja, leva-nos a um coração, a um sentimento, e isto é maravilhoso. Amém? Eu tenho algo aqui para falar para os irmãos. Espero que eu peço a Deus que Deus possa me abençoar, me ajudar a falar disto, né? E nós lemos aqui um texto da palavra de Deus, em Gênesis capítulo 1, no versículo 11, onde o texto diz assim: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê semente, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Amém? Então, olha só, essa é a lei da reprodução. Cada semente produz segundo a sua espécie. Nenhuma espécie irá produzir uma coisa diferente da sua espécie. E é algo interessante falar para os irmãos que quando duas espécies elas são cruzadas, né? Duas espécies se cruzam, duas espécies diferentes de vida se cruzam, ali vai surgir uma vida híbrida. E essa vida híbrida, ela não segue adiante, porque ela não tem semente em si para ela seguir em frente. Tá, irmãos? Então, olha só, quando Deus criou a terra, tudo já estava na terra. Tá, irmãos? Tudo já estava na terra. Quando ele criou a terra,
todas as sementes estavam na terra. E ele só iria falar, e aquilo viria à existência, e aquela semente ia vir, né, vinha a vida, e aí ela ia dar fruto, ia produzir a mesma vida que aquela semente tinha. Ela não ia produzir nada contrário àquela vida. Ela ia produzir a mesma vida, a mesma coisa. Então, quando Deus criou a terra, os nossos corpos também já estavam na terra. Não sei se os irmãos sabiam, e talvez eu ainda não tinha nem entrado nesse assunto aqui com os irmãos. Então, os nossos corpos estavam na terra. Por quê? Porque esse corpo aqui é formado por 16 elementos. Eu não posso citar todos para os irmãos aqui, porque eu não tenho anotado aqui. Mas aqui tem o cálcio, aqui tem o ferro, aqui tem luz cósmica, né? Aqui tem hidrogênio, oxigênio. Aqui tem muitas coisas nesse corpo que compõem este corpo, tá, irmãos? Então, quando Deus fez a terra, como eu falei para os irmãos, os nossos corpos estavam nela aqui. E ele, quando ele fez o primeiro homem, porque primeiramente Deus ele vai criar o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz que 26, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então olha só, quando Deus criou o homem, primeiro Deus vai criar o homem, e esse homem que Deus cria, a imagem e semelhança de Deus, é um homem espírito. Tá, irmãos? É um homem espírito. E esse homem, Deus vai dar os 5 domínios, né, para o homem. Ele vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais do campo. E assim como Deus começou a trabalhar como espírito, o homem também, como espírito, o homem começou a trabalhar também, porque o homem vai governar todas as coisas. No princípio, ele vai governar pelo poder da palavra. Aquele homem, ele tinha o poder da palavra, sabe? E ele governava os animais, ele levava para onde ele queria, etc. e tal. Quando lá em Gênesis, parece que é em Gênesis, quando Deus, no capítulo 2, versículo 15, Deus ele vai formar o homem do pó da terra. Porque primeiro ele cria o homem, ele cria de algo que eu não sei explicar para os irmãos, eu não posso explicar isto aqui, mas ele vai criar o homem de algo, né? Porque o homem espírito que é criado, ele tem uma forma teofânica, né? Ele tem uma forma espiritual. E quando a gente vai ver em Gênesis 2:15, Deus ele vai formar o homem. Criar é diferente de formar, porque ele vai formar de algo que já existe, porque o corpo do homem já estava na terra, e Deus vai chamar Adão pelo poder da palavra, e Adão vai vir à existência, né? vai surgir ali do pó da terra, e Deus vai pegar o espírito do homem e colocar na carne. Vocês entenderam, irmãos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então ele cria o homem espírito, para depois colocar esse homem espírito no corpo, na carne. Bom, mas o que eu quero falar aqui para os irmãos é sobre semente. Eu só estou aqui argumentando isso aqui porque vai encaixar uma coisa na outra. Então olha só, nós observamos que a palavra de Deus, o profeta desta era, ele pregou uma mensagem, foi duas, eu não estou bem certo,
sobre a palavra de Deus é a semente original. Então olha só, a palavra de Deus é a semente original. Então tudo que você vê aqui é a palavra de Deus em manifestação. Tá, irmãos? Você vê uma árvore, é a palavra de Deus, porque o que trouxe aquilo à existência, havia existência, foi o poder da palavra de Deus. Foi o poder da palavra. Então tudo que você olha aqui é a palavra de Deus manifestada. Nós mesmos somos a palavra de Deus manifestada. Tá, irmãos? Cada um de vocês é a palavra de Deus manifestada. Mas nós não sabíamos dessas coisas. Nós não entendíamos isto. Se precisou Deus ter que enviar um profeta nesta última era para nos ensinar estas coisas. Porque esta palavra que eu estou falando aqui, irmãos, não é algo que é meu, foi algo que Deus trouxe essa revelação para nós por meio de um profeta, tá? Para nos ensinar estas coisas. Então a palavra de Deus é a semente original. Agora veja só, Deus, ele disse e aquilo veio à existência. Ele falou e aquilo surgiu, aquilo veio, aquilo tomou uma forma. Tá bom, irmãos? Então, olha só, a única coisa que pode dar forma à nossa vida, a nós, a termos uma vida com Deus, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Talvez muitos de nós chegamos aqui informes, né? Tínhamos um corpo, uma alma e um espírito, mas nós nem sabíamos de muitas coisas e estávamos seguindo um caminho que às vezes nós até pensávamos que era um caminho certo, mas como a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas o fim é morte. Mas precisou a gente ouvir esta palavra, sabe? E essa palavra veio até nós, e nós cremos, a gente creu nesta palavra, e nós recebemos esta palavra, abraçamos esta palavra, e agora nós queremos viver por esta palavra. Glória a Deus. Então olha só, nós não podemos pegar a palavra de Deus e misturar esta palavra com alguma sabedoria. Por quê que nós não podemos fazer isto? Porque se nós agirmos desta forma, nós estamos contrariando a Deus. Nós temos que tomar a palavra como ela está, da maneira que Deus disse, é desta maneira que tem que ficar. E nós estamos vivendo hoje uma era onde as pessoas, elas estão anunciando a palavra, mas elas estão anunciando esta palavra da maneira que elas acham que é, com a sua interpretação, sabe? Colocando alguma coisa à palavra de Deus. E nós não podemos, e isto está escrito lá em Apocalipse, que diz que nós não podemos acrescentar e nem tirar nada desta palavra, né? Então olha só, a gente percebe que hoje há muitas pessoas querendo explicar a palavra de Deus, não é verdade? Agora, essas explicações que estão em muitos lugares, essas explicações é da maneira do homem, na maneira que o homem entendeu o que é. Mas Deus não trouxe luz. Muitas pessoas estão anunciando esta palavra, mas Deus não trouxe a revelação a eles. Deus não trouxe luz a eles para que eles entendessem e compreendessem que a palavra de Deus tem que ficar da maneira que é, do jeito que é. E se a gente não sabe explicar alguma coisa da palavra, nós devemos falar da maneira como está na Bíblia, como diz aqui: cada semente produz segundo a sua espécie.
Mas aqui o profeta de Deus trouxe uma revelação nisto. E qual foi a revelação que ele trouxe nisto? Que cada vida só pode produzir conforme aquela vida. Um pé de manga vai produzir manga. Um pé de mamão vai produzir mamão. Porque a vida que está na árvore é a vida do mamão. A vida que está no mamão, lá no pé do mamão, é a vida. A vida é mamão. Então ele vai produzir aquela espécie. Não é diferente daquilo. E isso se aplica a nós. Porque se a vida de Deus está em mim, está em você, nós temos que produzir aqueles mesmos frutos que Ele produziu. Nós temos que produzir aquela mesma vida que estava em Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é muito sério servir a Deus. Servir a Deus não é simplesmente só vir à igreja. Não é só frequentar um culto 1, 2 vezes, 3 vezes na semana e só isso. Não. Nós temos que vir aqui, mas nós temos que estar comprometido com o andamento do culto. Nós temos que estar comprometidos. Nós viemos aqui para ouvir a palavra e nos comprometer, estar comprometido com esta palavra para viver esta palavra. Senão não vai ter efeito. Adiantaria eu estar ministrando a palavra aqui e os irmãos amanhã me virem aí fora dando mau testemunho, dando mau exemplo? Vocês iriam olhar para mim e dizer: oh, o irmão Nonato, ele prega ali, nos ensina tão bem, às vezes, né? Com aquela inspiração que Deus dá para ele, mas eu estou vendo ele com um comportamento estranho. Isto está errado. Está entendendo, irmão? Então olha só. Então se a gente não pode explicar alguma coisa da Bíblia, a gente só repete aquilo que está na Escritura. Porque o que vai produzir vida, o que produz vida em nós, o que produz vida, o que pode produzir a vida, a palavra é a semente original. Somente a vida na palavra. E se você mistura a palavra com alguma coisa, com alguma inteligência do homem, com algum pensamento do homem, aquilo não vai surtir efeito em nós. Porque aí não é a palavra, não é a semente original. É uma palavra mesclada, misturada com alguma outra coisa. Tá? Então olha só, vamos seguir em frente. Apenas diga como Deus diz. Porque Deus disse assim. Agora observem agora. Isto não misturará. Olha só, irmãos, nenhum de nós aqui, nós nunca iremos conseguir misturar água com óleo. Você já viu alguma vez água e óleo se misturar alguma vez? Você já viu? Você não consegue. Você não consegue. Então eu digo para vocês uma coisa, para cada um de nós hoje aqui. Essa palavra aqui, irmãos, ela não se misturará. Ainda que os homens tentem misturar esta palavra com alguma tradição, com algum credo, com alguma ideia do sistema religioso, de quem quer que seja, isso não vai funcionar. Se a pessoa assim faz, se alguém está agindo desta forma, aquele grupo todo está morto. Se uma igreja ela não tem a semente original, que é a palavra de Deus, todo aquele grupo está morto, está condenado a perecer. Porque assim que a Escritura diz, é desta forma que a palavra de Deus diz. E aí eu percebo que hoje muitos têm se perdido ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho de sua vida como cristãos, entre aspas. Cristãos, entre aspas. Porque um cristão só é cristão quando ele nasce de novo.
quando ele nasce de Deus, quando a vida de Deus entra na pessoa. E sem essa vida de Deus no homem, no nosso coração, sem o Espírito Santo na vida de cada um dos irmãos, eu digo para vocês, irmãos, vocês não subirão, nós não subiremos no arrebatamento da igreja, porque nós precisamos dessa força de atração em nós, que é o Espírito Santo. Se você já ouviu, você conseguiu colocar um imã junto com plástico se grudar? Você consegue fazer isso? Não consegue, não é verdade? Mas se você coloca um imã junto com uma outra peça de metal, um outro metal, eles vão se atrair, irão se grudar, porque são dois da mesma natureza, a mesma natureza. Então o poder de atração, que é o Espírito Santo, que a vida de Deus tem que estar em nós, para que essa força de atração, esse poder, nos tire aqui da terra. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia, Deus. Então, se você pensa que você só tem que vir ao culto, você está se enganando. Jesus não exige só isso de nós. Ele exige muito mais além disto. Nós temos que viver uma vida que condiz com o que está escrito na sua palavra. Em todas as ações nossas, tem que combinar com a palavra de Deus. As nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todos têm que combinar com a palavra do Senhor. E se alguém tem um sentimento diferente, que não está combinando com a Bíblia, eu digo a vocês, por amor à alma de cada um dos irmãos, pois busquem Deus, para que isso se resolva, para que Ele resolva isto. Porque seria muito vergonhoso para mim, como um servo de Deus, como um pastor, com um ofício, com esse ofício de pastor, né? Porque aqueles ofícios ali de Efésios, capítulo 4 e 11, aqueles ofícios são a roupa que Deus veste. Então, o ofício de um pastor é a roupa que Deus veste para trazer o maná do dia, da hora, porque era assim que era feito lá no Antigo Testamento. Aquele maná, ele descia cada dia, e cada dia o povo tinha que ir lá pegar aquele maná, comer, se alimentar com aquele maná do dia, e aquilo é uma figura da palavra, né, irmãos? E aí no outro dia seguinte ele tinha que ir novamente. Então olha só, em cada era Deus enviou uma porção desse maná para para as gerações que vieram, né, ao longo, né, das eras. Ao longo das eras Ele mandou uma porção. Cada mensageiro trouxe uma porção. Paulo veio com a porção dele, Irineu veio com a porção dele do dia, da era, Martim veio com aquela porção para aquele dia, para aquela era, para aquela hora, né? Columba veio com a sua porção, Lutero veio com a sua porção, com a sua mensagem, o justo viverá pela fé. João Wesley veio com a sua porção do dia. E aqueles que foram selados naquela era, com aquele período que veio aquela porção do maná, a mensagem do dia, e eles creram e receberam, eles foram selados com aquela palavra, e ali Deus tirou eles, com seus servos aqui, tirou, mas aqueles que não creram, veio uma praga sobre eles. Para quê? E aí, para que eles entrassem, ficaram em confusão, sem saber, sem conseguir ver, sem conseguir ouvir. E a mesma coisa é hoje. Nós estamos na última era da igreja, e nesta era Deus enviou uma mensagem
por um mensageiro, nessa última era, com o maná do dia, com a palavra da hora, e essa mensagem é a semente original, é a palavra revelada do dia, e nós temos que tomar isto e agarrar, e isto com toda a força, porque eu digo assim, irmãos, pelo que eu tenho aprendido hoje, pelo que Deus tem me ensinado hoje, e eu quero cada dia aprender mais um pouco, pelo entendimento que eu tenho recebido do Senhor, é muito triste aquela pessoa que não consegue ouvir a palavra, que não consegue receber a palavra e que não consegue se posicionar pela palavra. Isto mostra que esta pessoa não tem semente dentro dela. Não tem semente. Então olha só. Bem, saí um pouco aqui do assunto, né? Aí eu vou voltar de novo, né, irmãos? Mas essas coisas a gente acaba falando e precisamos falar. A palavra não pode ser falsificada. Viu só? Então ninguém pode pegar esta palavra e sair por aí pregando ela de uma maneira contrária àquilo que está aqui. Tá, irmãos? Não podemos fazer isso. Nós temos que pregar da maneira que está aqui. Nós não podemos falsificar isto. Aí a gente vem com uma palavra, com a palavra genuína, né? A palavra pura, a palavra de vida, a semente real, porque a palavra é semente real, né? Aí a gente vem com a semente e apresenta as pessoas, e as pessoas não querem. Eu tenho dó delas, eu tenho pena delas, porque as pessoas hoje, elas têm rejeitado a palavra por causa dos seus sistemas, né? Das suas organizações. Muitos têm rejeitado a palavra por causa disso. Você vem com a palavra assim, não, mas eu nasci ali. Irmãos, hoje eu digo para vocês, os evangélicos de hoje não tem diferença nenhuma dos católicos, né? Os evangélicos não tem diferença nenhuma dos que são católicos. Hoje, assim, porque o católico, a gente sabe que o catolicismo é uma tradição, né? Acabou se tornando uma tradição. E as pessoas hoje são, a gente vai falar às vezes a palavra para alguém assim, não, eu sou católico, eu sou da igreja tal, igreja B, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou pentecostal, eu sou etc e tal. As pessoas sempre se denominam assim, desta forma. As pessoas nunca chegam e dizem assim, eu sou um cristão. Não é difícil você ouvir alguém dizer, eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. É muito raro você ouvir alguém expressar isto, porque as pessoas, o que elas têm em mente é só o grupo que eles têm. Se os dele está indo bem, se eles vêm crescendo, desenvolvendo, seja lá de qualquer jeito, eles acham que está bem, que está bom. Mas eu quero dizer para vocês que o crescimento em números e em quantidade, isso não quer dizer muita coisa, não. Eu digo para vocês que o rebanho do Senhor são poucos, são bem poucos. Nós somos poucos nesta terra. E esta terra hoje, irmão, ela está tão contaminada, tão poluída, que vocês percebem as coisas. Eu não preciso às vezes nem falar isso aqui, eu trago isto como segurança para vocês terem essa segurança, né? Porque o único lugar de segurança para um cristão é a palavra de Deus, não é em nenhum outro lugar. Deus, o Espírito Santo, Deus não irá nos levar a nenhum outro lugar, a não ser a palavra do Senhor. Então é aqui que nós temos que descansar. É aqui. É aqui que nós temos que descansar nossa alma. Porque se a sua alma estiver ancorada
na palavra e você vence qualquer coisa, irmão. Em meio às lutas, dificuldades, você saberá quem recorrer. Você terá a direção e a orientação de Deus. Deus vai dirigir você naquilo. E você vai vencer. E você vai vencer. Né? Então, olha só. Então nós não podemos falsificar a palavra. A palavra não pode ser falsificada. Deus punirá aquele que o faz. Então, cada pessoa que falsifica a palavra, essa pessoa será punida. Se as pessoas não pregam o evangelho que Paulo pregou, que Paulo ensinou, elas serão punidas, elas não serão inocentadas. Porque elas estão guiando outras pessoas para o precipício, elas estão indo para o precipício e estão levando outras pessoas com elas. Você entendeu, irmãos? Então é por isso que nós não fazemos parte de nenhuma denominação. É por isso que nós não somos uma denominação. Esta mensagem aqui, ela não é uma denominação. Tá? Nós não temos aqui um homem sobre outro homem. Aqui nós temos um líder. E esse líder é o Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não estiver à frente das coisas, tudo aqui, irmão, tudo entre nós tudo aqui não vai dar certo. Para dar certo, para funcionar as coisas corretamente, o Espírito Santo tem que estar conduzindo as coisas. Tá bom? Tem que estar conduzindo as coisas. Então olha só. Então quem fizer isto será punido, né? Será punido. A palavra não se hibridizará com nada mais. E como falei para os irmãos, que hibridizar algo é misturar algo com uma outra coisa. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Se você cruzar uma égua com um jumento, parece que é, né? Que vai dar burro, é isso, irmão Francisco? Acho que é, né? Não sei. Não entendo muito disso. Mas agora olha só. O burro, ele é um animal mais resistente, mais forte, mas ele não tem semente para gerar outra vida, você sabia? Por quê? Porque ele é um híbrido. Ele não tem semente, ele não pode gerar. Então uma pessoa que não tem a palavra de Deus, que é a semente original em sua vida, que é a palavra, né? A palavra aqui em nós, né? Em nós, no nosso coração, na nossa alma. Se alguém não tem essa palavra, essa pessoa não tem vida, né? Então olha só outra coisa também. Você pega uma semente, você vê o milho. Se eles hibridizaram o milho, que hoje ele bota desse tamanhozinho, né? Anãozinho, o bichinho nem cresce. Aí já bota desse tamanho, bota precoce, né? Mas quando ele produz a primeira safra, aquele milho, a primeira safra dele é uma safra ótima. As espigas são muito bonitas, todas cheias de grãos. Mas se você pega aquela semente e você faz um plantio com ela não vai produzir mais. Ela pode até produzir, mas vai ser um milhozinho velho, feio, né? Mirrado. Vai até chamar, tem uns que chamam de o milho quando não tem muito caroço. A irmã Socorro está me falando aqui que chamam dente de velho, né? Eita Deus. Tem velho que ainda tem dente, tem uns que nem tem mais, né, irmão? Tem até os lobos estão perdendo também. Isso é uma coisa muito séria. Então olha só. E aí o grão, a espiga já vai ser uma espiga bem mirrada. A mesma coisa. Eu digo assim, a palavra de Deus é maravilhosa, né, irmão? Que a palavra de Deus em nossa vida, nós nunca seremos estéreis. Uma pessoa que tem a palavra, ela nunca será estéril no conhecimento. Ela sempre estará produzindo. Ela sempre vai estar em alta, né? Porque ela vai produzir aquela mesma vida, né? Você vai estar sempre alegre. Claro, quem que não passa por provações?
Quem é que não passa por aflições? Mas as aflições que vêm sobre o justo é para melhorar o justo, né? Para dar uma sacudida nele, para levar ele mais para perto de Deus, viu, irmão Bernardo? Não é assim, irmão Bernardo? Acho que quando está passando uma prova, aí a gente lembra logo do Senhor, vai para o quarto orar, né? Tem uns que às vezes precisam passar por essas situações dolorosas para que eles se cheguem para Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não está conosco. Ele está com a gente o tempo todo. Ele não nos deixa. Ele não nos desampara. Irmã Zizi, quando estiver passando por um momento de luta, batalha, sempre lembre isso, irmã Zizi. Jesus não lhe deixa só. Ele está ali do seu lado. Ele está ali lhe ajudando, né? Lhe amparando. E nós só vencemos porque às vezes Ele pega-nos até pelo colo mesmo, né? Pelos braços e nos faz seguir adiante. É Ele mesmo, tá? Então é isso, né? Então a palavra não pode ser, nunca se hibridizará com nada mais. Tem que ser somente a palavra de Deus. Deus não necessita da nossa palavra com a dele. Deus não precisa da nossa palavra com a palavra dele. Eu peguei aqui alguns pontos do profeta, da mensagem que ele pregou aqui, eu estou só citando aqui para os irmãos. Então, Deus tem que ser somente a palavra. Coloque isso no seu coração. Coloque isso no seu coração, na sua alma. Somente a palavra. Eu só quero a palavra. Eu vou viver a palavra. Nada disso me interessa. Se não estiver de acordo com a palavra, pode jogar fora, irmãos. Não vale, não adianta. Porque a experiência, cada um de nós tem que ter a sua experiência com Deus. E vocês passarão, cada um de vocês irão experimentar, ter a sua experiência com Deus. E a nossa experiência começa com Deus no momento em que nós cremos na sua palavra e nós começamos a nos dedicar a Ele. E cada dia a gente vai tendo uma experiência maior, né? Cada dia vai ser uma glória maior, né? Uma glória maior do que a outra. Uma glória maior do que a outra. Até nós alcançarmos a estatura imedida de varão perfeito. E que nós temos que chegar nesse padrão, nesse modelo, né, irmãos? Temos que chegar naquele mesmo padrão do filho primogênito. Eu falei aí anteriormente, a gente falou sobre uma mensagem aqui, falei muito sobre essa questão aí, né? Então, nunca tente, nunca esqueça, ou melhor falando, nunca esqueça isto que eu estou falando para vocês aqui, irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente para nós, para mim, para você ter uma vida plena. Uma vida plena. Então, se alguém, por exemplo, entre nós aqui, se a gente vê algum dos irmãos dando mau testemunho, dando mau exemplo, o nosso dever, qualquer um de nós, é chegar e conversar com o irmão. Se os irmãos não me verem bem em alguma coisa, os irmãos podem chegar para mim e dizer: irmão Nonato, eu acho que o senhor está errando em alguma coisa. Vocês podem conversar comigo, irmãos. Sim, porque eu sou um ser humano igual a vocês. Eu posso falhar em alguma coisa. Eu não sou infalível. Infalível é somente Deus. Então nós podemos aqui, quando vê algum irmão pendendo para um lado diferente, qualquer um de nós podemos chegar e aconselhar esse irmão, levar uma palavra: irmão, olha, não é melhor o senhor observar isto? Isso não está de acordo com a palavra. Porque nós temos que estar com a palavra. E como a palavra de Deus é uma semente, e nós vemos isto lá em Mateus, quando Jesus fala sobre a parábola do semeador.
Você viu ali? Que ali a semente caiu em vários solos diferentes. Caiu entre espinhos, à beira do caminho, caiu em uma terra rasa, caiu em uma terra boa. Mas você vai ver que onde a semente de Deus vai e o solo não é apropriado, né, para receber a totalidade da palavra, ali não vai seguir adiante. Porque às vezes as pessoas querem somente uma parte da palavra. E nós temos que ter toda a palavra. E quando a palavra vem toda no nosso coração, toda a palavra, e essa palavra, essa semente, chega nesse solo aqui, que é o nosso coração, que é a boa terra, e a gente crê em tudo que ela diz, a gente vai produzir. Nós iremos produzir resultados, né, irmãos? Por quê? Porque a semente, que é a palavra, está em nós. E aí nós vamos dar frutos de justiça, com certeza, né? Então, talvez os irmãos entenderam um pouquinho, né? O que eu falei para os irmãos, né, irmão? Glória a Deus. Eu queria poder falar mais, irmão, mas eu vou me limitar somente a isto, porque é isso que eu tenho recebido para oferecer aos irmãos hoje, né? Talvez em um outro culto, mais adiante, a gente possa seguir e falar mais um pouquinho outras coisas, mas, no entanto, por hoje é só, né? Que Deus abençoe os irmãos, né? Que os irmãos possam crer nestas coisas, receber, porque isto que eu estou falando aos irmãos é a palavra de Deus, é a verdade de Deus, sem mistura, sem acréscimo, tá? Então que Deus abençoe vocês, que Deus ajude, e vamos encerrar o culto. Irmão Talan pode encerrar aí, irmão Talan. Glória a Deus, tá?